Senhores telespectadores, estamos a falar num cenário de certo modo estranho. Isto, à primeira vista, parece uma basílica romana, aquelas basílicas paleocristãs que fizeram no interior dos velhos templos do paganismo romano. Bom, não é nada disso, mas tem relação com isso. Isto é uma igreja feita pelo infante Dom Luís. Dom Luís é um filho de Dom Manuel, na terra que lhe deram, a terra de Salvaterra de Magos. Muita gente vem a Salvaterra e não conhece este monumento. É uma das expressões mais castiças do Renascimento português. Tão bonito como isto, há realmente a Conceição em Tomar, há uma capela em Évora, porque isto é feito a pensar na Itália, a pensar que em Portugal também tem que haver renascimento. Era a capela de um palácio, feita por esse infante, como já lhes disse, era filho do rei Dom Manuel e, portanto, irmão do rei Dom João III. O Dom João III era o irmão mais velho. Logo a seguir era o Dom Luís. Acontece que o Dom João III, enfim, sem ser completamente tonto, também não era assim uma cabeça por aí além. Ele era... Bom, pelo menos o pai achava isso. Ao passo que o Dom Luís era um homem brilhantíssimo, era um homem muito inteligente, um homem dado às letras, bem, um homem que já naquela altura protegia os judeus porque percebia que são os judeus que servem de reboque à economia das nações. Ele, Dom Luís, protegeu o nosso Gil Vicente. É mesmo a opinião minha, mas isto, bem, sou eu quem diz, eu realmente não tenho provas, só tenho a minha intuição. O Dom Luís é o autor do Alto Dom Duardos, que corre em nome de Gil Vicente. Quem conheça bem o Gil Vicente e as ideias do Gil Vicente e todos os valores sociais e morais de Gil Vicente e leia o Dom Duardos, percebe perfeitamente que o Gil Vicente nunca podia ter escrito o Dom Duardos. Não, Dom Duardos é obra de outro mundo. O Gil Vicente é um artesão, é um homem do povo, e o Dom Duardos é uma obra de um homem de mais alta aristocracia, isso é evidente. Bom, e ainda no século XVI se dizia que aquilo era obra do Dom Luís. Depois vieram os nossos sábios e disseram, pode ser agora, um príncipe feroz, não pode ser. E hoje o Dom Duardos passa como obra de Gil Vicente. Isso é não saber quem foi o Gil Vicente. Bom, mas olha, era este Dom Luís, eu não sei se já lhes disse isso, se não, mas eu às vezes, há coisas tão importantes que eu às vezes até as repito. Era esse infante Dom Luís, era esse filho del rei Dom Manuel, que dizia que uma coisa, para ser muito importante, não precisa de existir. Há coisas que não existem e são importantíssimas. Por exemplo, o elixir da longa vida era uma bebida que tornava os homens imortais. Ela não existia, toda a gente a procurava e descobriram-se imensas coisas à procura do elixir da longa vida. Não existia e, todavia, foi muito útil. A segunda coisa era a pedra filosofal. A pedra filosofal era o minério que transformava tudo em ouro. Imaginem qualquer calhau da ribeira, punha-se lá com a pedra filosofal, ficava ouro. Bom, os alquimistas andaram séculos e séculos à procura da pedra filosofal. Claro que não a encontraram, mas fizeram muitas descobertas. E a terceira coisa, dizia o Dom Luís, que não existe, mas tem feito muitos serviços, é a honra dos fidalgos. A honra não existe.
a honra é uma fantasia, mas quantas nobres ações se têm feito em nome da honra. Têm de concordar que um príncipe português do século XVI, para raciocinar assim, tinha de ser realmente muito inteligente. Olhem, foi ele quem fez esta capela. O infante Dom Luís fez aqui um grande palácio. Naturalmente, é claro, junto do palácio havia uma enorme cozinha. A cozinha tinha, imaginem, 9 chaminés. Debaixo de cada chaminé podia-se assar no espeto uma vitela. Das 9 chaminés, daqui vêm 3. É tudo quanto sobreviveu aos terremotos. Bom, além das chaminés, estão a ver aqui um pátio com... Isto era uma tenta onde se faziam, enfim, pequenas touradas. Foi aqui, por exemplo, que um cavaleiro célebre português, o Luciano Moreira, foi colhido e morreu depois em Lisboa, no hospital. Mas reparem como era engraçado isto. Havia aqui, nas cozinhas, um belo restaurante, um restaurante que era célebre em todo o país, o Ribatejano. Vinham milhares de pessoas ao restaurante. Depois de comerem e beberem, sentavam-se ali naquelas bancadas. Quem queria vinha aqui, pegava uma vitela, era uma vacada. Enfim, é claro, era uma festa. Ainda hoje se vêem os curros. Claro que já não são habitados. Eu vou-lhes mostrar a porta de um curro. Os moços puxavam estes grossos ferrolhos, iam logo esconder-se aqui, atrás da trincheira, e o animal entrava na praça. Bom, mas a última tenta foi há cerca de 30 anos. Hoje, nas portas dos curros, nascem flores. Que pena que tudo isto não seja reconstruído. O palácio do infante Dom Luís passou depois à posse da coroa. Bom, e durante o século XVII, XVIII, ainda uma parte do XIX, é aqui que a família real vem passar o seu inverno, muitas vezes vem passar o seu verão, até que, no fim, já em 1824, há um grande incêndio. Isto ficou reduzido a escombros. Mas salvou-se a cozinha. E aqui na cozinha, no espaço da cozinha, que depois foi vendida, ficou a vocação do bom paladar. É muito curioso que na cozinha real do Paço de Salvaterra se vem a instalar, em 1950, um restaurante que foi célebre, que há 50 anos era célebre, o restaurante típico ribatejano. Ele ainda hoje está fechado, mas o que resta dele está na nossa frente. E o que resta é muito. Reparem, estão ali as cadeiras, todas. Estão as mesas arrumadas. Está a louça dos armários. Ainda há garrafas com vinho. Há lâmpadas que ainda acendem. Estão os tonéis do vinho que se bebia, vejam, branco, tinto, branco, tinto, branco, tinto. O último é branco. O restaurante parece que saiu branco. Bom, ele não saiu branco. Isto teve um êxito enorme.
Este era o restaurante onde o Vasco Santana gostava de beber a sua pinga. Aqui cantou Amália, está ali o retrato da Amália, porque a Amália era aqui venerada. Mas veio aqui gente muito importante, o Gago Coutinho gostava muito de vir aqui, o presidente do Brasil, Café Filho, veio aqui, esteve aqui a jantar, passou aqui uma parte da noite. O imperador da Etiópia, o último imperador, esteve aqui a jantar. Isto é um espaço histórico. Durou desde 1950 até 1983, portanto, cerca de 30 anos. E acabou, compreendem porquê. Eu tenho aqui o Sr. António Lopes, é um dos fundadores do restaurante típico ribatejano. Ele era um, o outro era o irmão, o Joaquim. E eram os dois em conjunto, tanto um como o outro, que mantinham esta animação, que fizeram do ribatejano um dos centros da vida social da Extremadura. Bom, mas em 80 o irmão Joaquim morreu. Eu compreendo perfeitamente isso. Um homem não pode ser sozinho. Eles eram uma espécie de ave com duas asas. Quando uma desapareceu, a outra asa não pôde voar e o restaurante fechou. Ele mantém hoje tudo quanto o constituiu. Tudo isto são saudades pungentes para muitos milhares de portugueses. Bom, aqui fica o meu primeiro voto em Salvaterra, que o ribatejano volta a abrir e volta a ter a sua função para as noites quentes da capital. O meu segundo voto é sobre a Vala Real. O que o meu telespectador está agora a ver não é nenhum rio, não é nenhum curso de água natural. É um canal aberto pelos homens. Bom, e aberto por ordem do rei Dom Dinis. No ano de 1295, portanto, ainda no século XIII, o rei deu um fural aos povoadores aqui desta terra e dispensava-os do serviço militar com uma condição. Eles tinham que manter aberto o paúle de magos. Bem, um paúle, como sabem, é uma espécie de grande pântano e claro, quando não comunica diretamente com a água corrente, apodrece, é uma fonte de doenças. Bom, por isso, Dom Dinis fez o fural dizendo: vocês que aqui quiserem morar, têm estes deveres, estas garantias, estão dispensados do serviço militar, do fossado, como então se dizia, desde que tenham aberto o paúle. Para abrir o paúle era preciso escavar uma grande vala que pusesse o paúle em comunicação com o rio Tejo. É esta a vala. Foi aberta no tempo do rei Dom Dinis. 1295, portanto, é uma vala que no ano 2000 tem 700 anos. Ora bem, acontece que a vala depois foi preciosa. Aqui havia peixe, como veem, há aqui muitos barcos de pescadores, ainda hoje se pesca, e mais, por aqui vai-se serenamente até ao Tejo, descendo as águas do Tejo, ia-se serenamente até aos cais do Terreiro do Paço, em Lisboa, e foi por isso que os reis fizeram de Salvaterra o seu espaço de lazer, a sua estação de férias. Para virem para aqui não tinham que vir a cavalo, não havia carruagens, não havia caminhos esburacados, não, era um barco que vinha serenamente, com remadores, geralmente com tocadores de música, eram os bergantins reais que vinham exatamente do Terreiro do Paço até aqui.
Eu estou-lhes a falar no sítio onde aportavam os barcos que traziam os reis. Bom, continua a ser um sítio de uma extrema beleza. É surpreendente que tão poucos lisboetas conheçam um sítio tão bonito. Isto é uma beleza, de um pitoresco, de uma autenticidade extraordinária. Simplesmente, é claro que há muito tempo que lhe não mexem e, portanto, a Vala Real está a assorear. Na maré baixa já mal pode passar um barco, a lama tem um cheiro mau e a vala tem que ser limpa, aberta à navegação, de maneira que, com toda a facilidade, um barco possa sair do Tejo e entrar aqui. Penso que é urgente restituir à população e até ao tráfico turístico este canal que o povo português há 700 anos escavou e que tornou possível que a Vila de Salvaterra fosse durante tanto tempo a corte privilegiada dos reis de Portugal. Aqui fica o meu segundo voto. Durante cerca de século e meio, entre a restauração em 1640 e o embarque da corte para o Brasil em 1808, o Palácio Real de Salvaterra tem um papel muito importante na vida da corte portuguesa. Passaram-se aqui muitos episódios cheios de significação, mas nenhum é tão célebre como este que estão a ver ali no azulejo, de a última corrida real em Salvaterra. Bom, é uma tourada, ficou célebre porque a corte divertia-se a assistir a uma tourada, o touro era muito bravo e vem à arena o jovem conde dos Arcos a tentar lidá-lo. Mas a montada foi colhida, o fidalgo foi atirado por terra e o touro investiu com o fidalgo e esfrangalhou, matou-o. Assistia à tourada o Marquês de Marialva, que era o pai do conde dos Arcos. Bom, e assistiu-se a ver o velho conde de Marialva descer a arena, ir junto do cadáver do filho, beijá-lo, tirar-lhe o estoque e ele próprio dirigir-se ao touro, lidá-lo e abatê-lo. É a última corrida real de Salvaterra, célebre por causa de uma narrativa do escritor Rebelo da Silva. Claro, touradas depois houve muitas e continua a haver. Há hoje uma bela praça de touros em Salvaterra. Bem, o último voto relaciona-se com este pardieiro decrépito, feio, que fica aqui na nossa frente. É claro que ele está feio e decrépito porque está na última degradação. Se não lhe acodem depressa, daqui a pouco é o Monte Tentúrio. É a única falcoaria real portuguesa. Bom, a falcoaria é isto. Era uma casa onde, lá dentro do pátio tem um pátio, estava de um lado e do outro as casas onde viviam os falcões, portanto, aves de rapina, e tem lá atrás um pombal, um grande pombal, havia lugar para 300 pombos. Os pombos eram para os falcões caçarem. Isto foi feito no reinado de Dom João V. A gente conhece o contrato feito na Holanda para virem de lá 10 mestres falcoeiros. Eram uns homens da cidade de Valkenswaard. Valkenswaard, uma pequena cidade holandesa, por isso mesmo hoje aqui Salvaterra tem um pacto de geminação com a tal Valkenswaard. A caça da falcoaria era uma das formas da
caça de altenaria. Era o falcoeiro com uma luva de couro muito grande, levava aqui o falcão amarrado com correias e quando aparecia a peça da caça, largava o falcão e o falcão era treinado para cair sobre a ave, agarrá-la nas garras e trazê-la à mão do falcoeiro. Devo dizer que os falcões são animais inteligentes. Bom, mas eles, de seu natural, não fazem isto, naturalmente. Quando apanham uma ave, comem-na. E para trazerem a ave ao dono, precisavam de um treino demorado, difícil. Os holandeses eram muito hábeis nesse treino. É por isso que o nosso rei Dom João V, em 1745, mandou vir os 10 falcoeiros. Mandou fazer esta casa. Pôs aqui os falcoeiros, os falcões, os pombos. A Câmara Municipal de Salvaterra tem o projeto de restaurar esta falcoaria, que é única em Portugal e é uma das raríssimas da Europa, de pôr aqui falcões, de voltar a pôr pombas no pombal, pôr aqui coelhos nesta grande extensão de terra que fica aqui junto e vir a restaurar aqui a caça medieval, a caça da altenaria. À primeira vista parece assim um bocado esquisito e o meu telespectador diz: que diabo agora vamos fazer como nos tempos da Idade Média, dar as inocentes pombinhas a comer aos falcões? A gente não tem já falcões que cheguem, que diabo? Bom, mas a verdade é esta, como eu tenho insistido, o turismo do futuro é um turismo que procura novidades. Já não é um turismo de descansar, é o turismo ocupacional, em que a pessoa procura fazer algo de que ouviu falar, mas que nunca fez. Isto de poder vir aqui, caçar com um falcão na luva, galopar num cavalo, correr o porco montês, matá-lo à lançada, isso seria uma atração que poderia atrair turistas de uma grande parte do mundo. Imaginem um bom americano que voltava à sua terra com uma fotografia aqui com o falcão de manga ou montado num belo cavalo com a sua lança a correr um porco montês. Quanto isso valia? É por isso que eu acho muito bem o projeto da Câmara. Restaurem a falcoaria de Dom João V, restaurem a arte da caça medieval. Bom, é claro, a Câmara não pode fazer isso sozinha. Este edifício, este pardieiro velho, está classificado já como imóvel de interesse público. Bom, agora o que é preciso é proceder ao restauro urgente. Eu acho que se não o fizerem por agora, este ano ou para o ano que vem, já o não fazem, porque, como lhes digo, isto está tudo a ameaçar ruína. Em Salvaterra de Magos há muito mais coisas para ver. Eu não os levei nem aos Concheiros de Muis, que são monumentos arqueológicos extremamente importantes, mas não podia passar sem vir aqui ao pé do Tejo. Isto é um lugar escaroupim, um lugar de gente que veio da Vieira, são os famosos avieiros que falava o Godó. Ainda há casas sobre pilares e aqui nestas águas ainda se pode pescar. É claro, pesca-se muito menos do que antigamente, porque as águas estão poluídas, vêm já coadas pelas barragens. Bom, em todo caso, ainda é um paraíso para quem queira pescar. Só por estas margens do Tejo, vale a pena
vir aqui a Salva Terra de Magos.